Há noites em que o coração parece aprender um idioma que a boca ainda não sabe falar. É um idioma lento, silencioso, feito de lembranças, de orações sussurradas e de perguntas que ninguém responde em voz alta. Foi numa dessas noites que começou a história que agora atravessa o seu peito. Uma mulher, cansada de somar contas e subtrair sonhos, caminhava pela casa como quem procura um copo de água num deserto de preocupações. Não faltava fé, faltava fôlego. Não faltava vontade, faltava direção. E quando ela parou diante da janela e viu a cidade adormecida, percebeu que o maior barulho não vinha de fora, vinha de dentro. Era o medo, conversando sem parar. A respiração ficou curta, a mente lembrava tudo o que deu errado, e a alma, quieta, pedia apenas uma brecha de paz. A paz não veio como um milagre ruidoso, mas como um gesto tímido. Em uma prateleira antiga, meio esquecida, havia um livro amarelado, com anotações à margem e marcas de dedos que já tinham buscado consolo ali. Ela pegou o livro sem expectativas, como quem segura uma mão sem saber se será conduzida. Folheou sem pressa, reconhecendo que as palavras têm cheiro, têm temperatura, têm o peso exato de uma vida. Não procurava fórmulas, procurava presença. Queria sentir que Deus ainda escrevia cartas para ela, e que aquele poderia ser o envelope certo. 3 páginas depois, algo cintilou. Não era brilho nos olhos, era luz na consciência. Algumas linhas estavam sublinhadas, e um silêncio diferente se instalou, como se o quarto inclinasse o ouvido para ouvir junto. Florence Scovel Shinn dizia que toda palavra pronunciada com fé se torna lei. A frase não entrou na mente como teoria, tocou o corpo como quem pede licença e acende uma vela no lugar mais escuro. Não era preciso entender tudo, era preciso permitir. A mulher, então, fez o único movimento possível. Leu em voz alta. O som saiu trêmulo, mas sincero. O ar pareceu clarear. A pele percebeu outra temperatura. Não havia luzes acesas do lado de fora, mas por dentro, uma janela começava a se abrir. Ela fechou o livro, não por desinteresse, mas por reverência. Percebeu que a verdade, quando entra, precisa de espaço, e o espaço se faz pela pausa. No dia seguinte, antes do sol tocar a borda das cortinas, ela repetiu aquele encontro. Não correu para a prateleira. Aproximou-se como quem volta a um altar íntimo. Respirou, apoiou os pés no chão, lembrou-se de que o corpo é a primeira casa de Deus, e quando abriu o livro outra vez, a mesma sensação mansa a visitou. Não havia pressa, havia ritmo, não havia ansiedade, havia cadência. Foi assim que se inaugurou um rito, de manhã, à tarde e à noite. 3 momentos, 3 sementes, 3 entregas, não como obrigação, mas como conversa, e toda conversa verdadeira cria laços. O tempo quase sempre exige provas para confiar, mas a alma reconhece a vibração antes do resultado. Nas primeiras 48 horas, nada extraordinário aconteceu por fora, mas por dentro, algo se reacomodou. A testa deixou de franzir, os ombros desarmaram, a respiração ganhou corpo. A mulher surpreendeu-se ao pagar um boleto e agradecer, não pelo dinheiro que saía, mas pelo fluxo que se movia. Agradecer antes de ver é como regar a terra antes de ver o jardim. Parece tolice até que as primeiras folhas rompem a terra e dão o testemunho que faltava. Ela agradeceu. Agradeceu ao silêncio que respondia. Agradeceu ao invisível que se aproximava. Agradeceu às pequenas coincidências que começaram a soprar como brisa de mudança. Um e-mail perdido numa caixa de spam trouxe uma oportunidade de entrevista. Uma amiga distante lembrou-se dela e indicou seu nome num projeto. Um valor esquecido foi devolvido por engano administrativo. Não eram fogos de artifício, eram fósforos acesos, um por um, iluminando a rota. A mulher percebeu que estava sendo conduzida, e quando o coração aceita ser guiado, o peso queima devagar até virar cinza que o vento leva. Decidiu manter o rito. A mente ainda tentava comandar o processo, mas a fé aprendeu a abrir espaço. Nesta altura, talvez você reconheça um pouco desta peregrinação. Talvez já tenha segurado um livro buscando um mapa e encontrou um espelho. Talvez já tenha repetido palavras sem sentir, e por isso duvidou do poder delas. Florence, porém, apontava para outra direção. A palavra só cria quando encontra o sentimento certo para vesti-la.
O subconsciente, dizia ela, não discute. Obedece. Obedece ao que você afirma com emoção. Obedece ao que você repete com constância. Obedece ao que você permite que ganhe casa em você. E o que ganha casa, ganha forma. A mulher percebeu a diferença entre insistir e permanecer. Insistir é negociar com a dúvida. Permanecer é decidir pela fé. Então ela não empurrou a vida, caminhou com a vida. Não exigiu, confiou. Fez da repetição um compasso, não um martelo. E cada vez que pronunciava o que havia lido, algo nela respondia com uma espécie de amém silencioso. Um assentimento que não precisava de barulho para ser verdadeiro. Repetiu ao amanhecer, como quem abre janelas. Repetiu ao entardecer, como quem acende as lâmpadas. Repetiu à noite, como quem recolhe o dia no colo e o oferece ao céu. Os dias seguintes trouxeram um ensinamento delicado. A mente ama atalhos, a alma prefere raízes. Atalhos prometem velocidade, raízes prometem sustentação. Ela escolheu as raízes, por isso aceitou recomeçar por dentro. Começou a trocar frases velhas por frases novas, não para fingir, mas para educar. Onde antes dizia, está difícil, passou a dizer, estou aprendendo a confiar. Onde dizia, tenho medo de faltar, passou a sussurrar, há um fluxo que me sustenta. E cada nova afirmação cavava um sulco na terra interna, pronto para receber a água do hábito. Há uma ciência mansa por trás do milagre. O cérebro muda quando a prática muda. O sistema de ativação reticular aprende a encontrar no ambiente provas daquilo que você insiste em crer. Não porque seja mágica ingênua, mas porque é foco disciplinado. As oportunidades que sempre existiram tornam-se visíveis quando a fé calibra o olhar. O espírito faz o chamado, a emoção responde, a mente organiza, o corpo age. É um coro, é uma sinfonia. É a lei respondendo ao músico que insiste na mesma nota até que a melodia se revele. Algumas semanas depois, a mulher recebeu uma proposta de trabalho em outro país, podendo atuar à distância. Era trabalho com sentido, pagamento justo, horizonte claro. O medo tentou negociar, mas a paz tinha feito morada, e foi nessa mesma época que ela, sem prometer nada a si mesma, entrou numa loja e encontrou o carro que por anos desenhou no pensamento e engavetou por falta de coragem. As parcelas cabiam, o momento cabia, a vida cabia. E quando ela segurou a chave nova, não chorou de surpresa. Sorriu de reconhecimento. Como quem diz, ah, então era isto que você estava costurando em silêncio. Antes de contar a todos, guardou a alegria no peito como quem protege uma chama do vento. A gratidão, quando recém-nascida, pede colo. Ela deu. Agradeceu todo dia. Agradeceu o trabalho. Agradeceu o carro. Agradeceu a estabilidade que começou a perfumar de volta os corredores da casa. Agradeceu sobretudo o retorno do brilho aos olhos, porque prosperidade também é luminosidade. E luz interior não tem parcela, não tem juros, não tem boleto, tem presença. Mas talvez o aprendizado mais fundo não tenha sido sobre ter. Foi sobre ser. A mulher descobriu que prosperidade não é um evento. É uma vibração. Você não vai até ela. Você se sintoniza com ela. É um dial. É uma frequência. E a mão que gira o botão é a palavra vestida de sentimento. Então ela continuou a falar. Não por desespero, mas por manutenção. Continuou a sentir. Não por insegurança, mas por amor. Continuou a repetir. Não para convencer Deus, mas para lembrar a si mesma quem sempre foi. Nesse caminho, o assunto do merecimento apareceu como quem bate à porta e só entra quando a casa está pronta. Durante anos, ela havia recebido frases duras sobre dinheiro, frases que misturavam medo, moral e culpa. Frases que diziam que desejar era feio, que sobrar era quase pecado, que em nome do céu era preciso aprender a viver apertada na terra. Foi então que uma afirmação de Florence acendeu um clarão. O bem do homem está guardado para ele e vem pela palavra. Guardado não é negado. Guardado é protegido. Está à espera da senha certa, e a senha certa é entregue à língua da fé. Foi por isso que, por 21 dias, a mulher criou um pequeno ritual diante do espelho, não para se hipnotizar, mas para se reconhecer. Olhava para si como quem olha para uma filha. Endireitava os ombros,
aquecia o rosto com um sorriso pequeno, sincero, e pronunciava o que aprendera. Não mudou de tom, mudou de intenção. Não mudou de frase, mudou de postura interna. E a cada manhã, ela sentia um fio de culpa se desfazendo e um fio de dignidade se tecendo, como quem costura um vestido novo para a alma usar nas tarefas do dia. Nos dias ímpares, vinha um pensamento. E se nada disso funcionar? Nos dias pares vinha outro. E se já estiver funcionando e eu não tenha percebido? Ela aprendeu a conversar com ambos. Dizia ao medo: você pode sentar aqui, mas não dirige. Dizia a fé: você é mapa e estrada. E seguia. A constância é uma maciez que vence a rigidez do pânico. Não é barulho, é pulse. A cada repetição, a cada pequena vitória, a cada gesto de gratidão, a cada conta paga com serenidade, a cada porta que se entreabria, ela colocava mais uma pedra na ponte que a conduzia do pensamento à realidade. Talvez você esteja respirando diferente agora, e é bom que esteja. A palavra também precisa de espaço no corpo. Respire e deixe o ar lembrar ao seu peito que existe um ritmo que o medo não conhece. Porque há uma altura da jornada em que não é mais sobre pressa, é sobre presença. Não é mais sobre empurrar, é sobre ouvir. A mulher começou a ouvir seu dia. Descobriu a hora em que sua fé ficava mais silenciosa, a hora em que sua mente tentava tomar a frente, a hora exata em que precisava parar, fechar os olhos e acender por dentro a lamparina das palavras. Essas pequenas fidelidades são as dobradiças das grandes portas. E porque você pediu um caminho contínuo e verdadeiro, eu te digo, houve recaídas, houve dias nublados, houve atrasos, houve vozes internas querendo repor velhos móveis no lugar. Mas havia uma diferença. Elas já não eram donas da casa. Eram visitas sem chave. Quando vinham, ela acendia a luz, abria as cortinas, repetia o que sabia e deixava que o ar mudasse de cheiro. Se o medo insistia, ela caminhava devagar pela casa e dizia em voz baixa: há uma ordem que me sustenta. Se a culpa reaparecia, ela tocava o próprio rosto e lembrava que o bem não é contrabando, é herança. A herança não se toma à força, recebe-se com humildade. Foi assim, passo a passo, que o invisível começou a ser rotina. As oportunidades deixaram de ser exceção e se tornaram linguagem. Os encontros certos aconteciam no tempo certo. O dinheiro ganhou elegância. A vida ganhou compostura. O coração ganhou aquela paz que não estufa o peito, mas o sossega com respeito. E sempre que alguém perguntava o que tinha mudado, ela respondia com uma frase que parecia vinda de um lugar antigo. Eu aprendi a conversar com Deus de outro modo. Não era segredo por vaidade, era silêncio por zelo. Guardar algo no coração antes de espalhar com a boca é sabedoria antiga. Você percebe então que chegamos a uma curva importante deste caminho. Até aqui, aprendemos sobre o solo, a constância, a emoção, o merecimento, a ordem, a gratidão. Agora, aproximamo-nos da semente. Eu poderia dizê-la logo, mas a pressa de colher arranca raízes. Prefiro que você sinta. Feche os olhos um pouco, se puder, e imagine um rio nascente. Ele não pede licença à montanha. Ele nasce. Ele não discute com a pedra. Ele contorna. Ele não se compara a outros rios. Ele segue. Esse rio é a abundância. Não é um luxo. É um estado de harmonia. E toda vez que a mente se desalinha, o rio parece secar, mas ele não seca. A comporta é que se fecha. O que abre a comporta não é grito, é alinhamento. O que gira a chave não é desespero, é palavra coerente com sentimento. Você já caminhou comigo por lembranças, por metáforas, por provas, por pequenos grandes milagres cotidianos que fazem a fé ganhar corpo. Está pronta para o centro. Mas antes, me permita reforçar o que sustenta o centro. A palavra só é viva quando dita com presença. A repetição só é criadora quando nasce sem pressa. A emoção só é sagrada quando não manipula, mas abençoa. Com esse alicerce, a semente só pode florescer. A mulher, a mesma mulher que você tem acompanhado por dentro, mantinha, sem falhar, 3 encontros por dia com uma frase que se tornou casa, comida e vestimenta da sua fé. De manhã, ela se recordava do fluxo. À tarde, ela reafirmava a ordem. À noite, ela selava a expansão. E porque você pediu que a revelação chegasse apenas quando o coração estivesse ancorado, aqui está, enfim,
o decreto que sustentou sua travessia. As riquezas de Deus estão jorrando para mim, e todas as minhas contas são pagas devidamente, e sempre me sobra em abundância infinita. Receba a forma, e sobretudo, receba o espírito dessas palavras. Não há súplica, há afirmação. Não há correria, há ritmo. Não há ameaça, há paz. Perceba como ela é uma ponte de 3 arcos. O primeiro arco é o fluxo, estão jorrando. O segundo arco é a ordem. Todas as minhas contas são pagas devidamente. O terceiro arco é a expansão. Sempre me sobra em abundância infinita. Fluxo que abre, ordem que estrutura, expansão que transborda. É uma arquitetura espiritual inteira em uma única frase. Agora, não basta admirar a ponte, é preciso atravessá-la. E atravessar aqui é repetir com vida, repetir com sentimento, repetir com corpo. Experimente pronunciá-la como quem acende 3 velas internas. Primeira vez, para lembrar ao seu mundo que você nasceu para o fluxo. Segunda vez, para lembrar à sua mente que há uma ordem sustentando seus passos. Terceira vez, para lembrar ao seu coração que a abundância não é uma chance remota, é uma herança dinâmica. Talvez você queira saber como ajustar essa repetição ao seu dia. A mulher fazia assim, e você pode experimentar à sua maneira. Ao despertar, antes de tocar o celular, sente-se na cama, alinhe a coluna, deixe os pés encontrarem o chão e diga a frase 3 vezes, em cadência mansa, sentindo cada parte como quem percorre um rosário de luz. Ao longo da tarde, quando o ritmo do mundo puxa para fora, repita mentalmente enquanto caminha, lava uma louça, prepara um café, responde um e-mail. É uma renovação de assinatura com o céu. À noite, antes de dormir, com as luzes baixas, pronuncie outra vez, agradecendo pelo que já veio e pelo que já está a caminho. O sono é o mensageiro que leva o decreto para trabalhar no invisível. E quando vierem os resultados, porque eles virão no desenho amoroso do tempo, não pare. A fé não é escada com o último degrau, é roda que não deixa de girar. Depois das primeiras colheitas, a mulher afinou a frase à gratidão, como quem transforma água em vinho dentro do mesmo cálice. As riquezas de Deus continuam jorrando para mim, e tudo permanece em ordem divina. É o mesmo rio, agora contemplado sem medo de secar. É a mesma ponte, agora atravessada com confiança. É a mesma herança, agora administrada com doçura. Permita que a repetição crie trilhas largas na floresta do seu subconsciente. Permita que a emoção abençoe a palavra. Permita que o corpo aprenda a dançar no compasso da confiança. E se um dia você perceber que as dúvidas voltaram a caminhar ao seu lado, não brigue com elas. Lembre-se do lugar delas. Visitantes, não moradoras. Cumprimente, ofereça água, mas mostre a porta. Em seguida, sente-se, respire e retome o decreto. A fidelidade ao decreto é um modo de amar a si mesma. Talvez você queira provas, e eu entendo. A mulher as teve: emprego digno, carro conquistado sem violência emocional, estabilidade que não depende de um fio de sorte, mas de um fio de fé tecido todos os dias. Provas externas são sinais úteis, mas não são o coração da obra. O coração é a paz que você passa a carregar nas tarefas simples. É a alegria respeitosa que chega quando você paga algo e sente que não está perdendo, está deixando o rio correr. É a serenidade com que você entra num lugar e não pede licença para existir, porque aprendeu que existir já é licença. Eu te convido agora a uma pequena peregrinação interna. Não precisa levantar, não precisa fechar os olhos se não quiser. Precisa apenas acompanhar as palavras com a atenção de quem chega num santuário que sempre esteve no mesmo lugar. Vamos outra vez, com presença e ternura. As riquezas de Deus estão jorrando para mim, e todas as minhas contas são pagas devidamente, e sempre me sobra em abundância infinita. Mais uma vez, e desta vez permita que a sensação de fluxo ocupe os braços, as pernas, a coluna ereta, a nuca relaxada. As riquezas de Deus estão jorrando para mim, e todas as minhas contas são pagas devidamente, e sempre me sobra em abundância infinita. Uma terceira vez, como quem sela um pacto amoroso de colaboração com o céu. As riquezas de Deus estão jorrando para mim, e todas as minhas contas são pagas devidamente,
e sempre me sobra em abundância infinita. Perceba como a mente tenta avaliar e agradeça à mente por cuidar. Em seguida, convide o coração para reger. A oração vive do encontro entre atenção e afeto. A atenção guia, o afeto aquece, e quando as duas mãos se dão, a realidade começa a obedecer ao desenho divino. Florence chamava isso de manifestação natural, quando o externo reflete o interno com a simplicidade de um espelho limpo. Limpar o espelho é seu trabalho. Refletir a imagem é a tarefa da lei. Para que a narrativa se encerre como começou, de forma humana, verdadeira e caminhável, eu deixo a você uma trilha curta, mas fértil, para os próximos dias. Ao acordar, repita o decreto 3 vezes, sentindo cada arco, fluxo, ordem, expansão. Ao longo do dia, sempre que a mente correr à frente, traga-a de volta com uma versão breve. Continua jorrando, tudo em ordem, tudo em expansão. À noite, agradeça nominalmente 3 coisas que o decreto moveu, mesmo que ainda sejam sementes. Uma conversa, um insight, um gesto seu. Nomear o pequeno é como polir joias. A peça já era valiosa. O brilho que você enxerga é trabalho de amor. E quando os frutos chegarem, cuide para que a alegria não vire alarde, mas louvor. Compartilhe luz sem ferir o silêncio. Celebre sem perder a reverência. Testemunhe sem transformar a fé em palco. A abundância é um jardim que se mantém com palavras, regas e sombra amiga. Dê sombra às suas conquistas com descanso. Dê rega com gratidão. Dê palavra com fidelidade. Assim, o rio não apenas corre, ele aprende seus caminhos e passa a visitar sua casa por instinto. Se em algum ponto da sua trajetória você se sentir tentada a voltar à velha trilha da escassez, não se culpe. Culpa não cura. Reconheça, abrace a parte que ainda teme e traga-a consigo para a luz. Diga baixinho, como quem canta para uma criança, a ordem, a fluxo, a expansão. E então, com gentileza firme, retome o decreto. Ele é uma ponte que nunca fecha. Ele é uma porta que não emperra. Ele é um vestido que sempre cabe, porque foi costurado à medida da sua alma. Agora, com a casa interna acesa e a mesa posta, eu te convido a dizer mais uma vez, não por superstição, não por capricho, mas porque a repetição amorosa é a caligrafia do milagre. Repita com verdade, com corpo, com fé que respira. As riquezas de Deus estão jorrando para mim, e todas as minhas contas são pagas devidamente, e sempre me sobra em abundância infinita. Sinta o que diz. Veja o que sente. Receba o que vê. A cada repetição, o universo escreve. Está feito, em páginas que seus olhos lerão no tempo certo. E quando terminar este vídeo, não termine o diálogo. Caminhe pela casa, toque os objetos com gratidão, cuide do que já tem como quem cuida de um jardim que decidiu florescer. A prosperidade é uma oração respondida pela fé. O dinheiro, quando abençoado, torna-se um amigo fiel. Não há culpa em prosperar, há bênção em florescer. E quando você diz, eu recebo, o universo responde, está feito. Por fim, como um selo de confiança e ternura, deixo estas palavras que se tornaram chão para tantas mulheres. Deus te quer plena, não apenas sobrevivendo. Toda vez que você abençoa o dinheiro, ele te abençoa de volta. A palavra falada é uma semente viva no campo da abundância. A abundância não é luxo, é harmonia divina. Florence dizia, o invisível responde à palavra com fé. Hoje, essa palavra encontrou você. As riquezas de Deus estão jorrando para você agora. E tudo o que é seu por direito divino chega sob a graça, em perfeita harmonia e para o bem maior de todos os envolvidos. Escreva, recebo.